Patrícia e te convido para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo matinal sobre todas as notícias que impactam os mercados financeiros domésticos e internacionais. Aqui o mercado doméstico voltou a ter um pouco mais de notícia, né, depois de um dia bem apagadinho ontem. A principal delas, na verdade, foi a grande divulgação pelos jornais da saída recorde de capital externo da Bolsa de Valores agora em 2019. E aí tem até o seguinte dado, né? No acumulado do ano até 15 de agosto, já saíram 19 bilhões de reais da Bolsa, que seria a maior saída desde 96, inclusive superando ali a crise de 2008. Acho que vale, né, assim, a gente falar sobre o assunto, né? Até porque o que está acontecendo? A gente vem falando sobre isso e vem assistindo a um cenário de aversão a risco bastante forte, né? E aí, principalmente deflagrado pela expectativa de baixo crescimento no mundo inteiro, o mundo inteiro fazendo muitos movimentos de easing, né, que a gente chama de queda de taxa de juros, de medidas de afrouxo monetário em geral, estímulos à economia. E aí, nesse cenário mais conturbado, os investidores, é óbvio, eles ficam mais incertos em relação ao futuro e automaticamente, assim, menos instados a aplicar em ativos de risco como bolsas, principalmente de países emergentes, né? Então, embora a gente olhe ali para nossa própria casa, né, nossa economia e fale, bem, tá tudo arrumado, a gente está aí em pleno plano de contenção de gastos, né, uma política fiscal completamente diferente dos governos anteriores. O ministro da Economia, né, ia falar da Fazenda pelo vice, mas da Economia que a gente acredita, né, a reforma da Previdência passou, várias reformas engatilhadas, e por que a gente também está sofrendo aí esse impacto externo tão grande? E aí, assim, a gente ainda é um país emergente, né, e ainda, mais ainda, um país que perdeu o selo de investment grade, né? Então, embora até a gente ache e sempre comente sobre o atraso dessas agências de classificação de risco nessa designação da nota de investimento. Por exemplo, a Argentina teve a questão das primárias agora e as agências de classificação de risco foram se pronunciar sobre, sei lá, 2 dias depois do tema, né? 2 dias depois do resultado das primárias. Então, é claro que elas perdem bastante em crédito por parte dos investidores, só que muitos fundos externos, eles precisam da chancela do investment grade para que o país em questão esteja no seu mandato. Então, assim, no momento de aversão a risco mundial, é normal que haja uma queda de ativos de risco, e aí a gente pode elencar, né, moedas de países emergentes, bolsa de países emergentes. Então, embora a gente esteja assim fazendo o dever de casa, a gente entra no bolo, né? O que eu falei, quando saiu a notícia da crise argentina, debelada pelas primárias, assim, vira um saco de gato. Então, aqui dentro, o investidor local, a gente vê ele até indo para a Bolsa, e aí num cenário local de queda de Selic, né, que estava em 6,5% e agora está em 6%, e a gente espera que até o final do ano chegue a 5%. Então, assim, o investidor local, ele precisa diversificar o risco e correr mais risco para ter um retorno maior. Então, assim, a despeito da gente ver um investidor local correndo atrás de risco para ter uma rentabilidade maior, o investidor externo está saindo da bolsa. Então, só mesmo para a gente botar cada coisa em determinado peso, e hoje até a gente está vendo outro dia de mercado bastante ruim para os nossos ativos, aqui inclusive curva de juros, câmbio, bolsa. E aí, olha, aconteceu alguma coisa no país que assim, deflagra esse movimento, explica esse movimento? Não, assim, a casa continua sendo arrumada, a gente continua com uma expectativa muito boa para o mercado doméstico e para a economia brasileira. Só que, assim, ao contrário das crises externas, né, as crises anteriores, melhor dizendo, elas eram localizadas no país e a gente tinha ali um cenário externo que ajudava, né? Agora a gente está com um cenário externo muito turbulento e que parece que essa eleição argentina foi, assim, a gota d'água, né, assim, junto com o trade war, com expectativa de crescimento pior. E a despeito da gente estar aqui com a casa arrumada ou arrumando, a gente acaba sendo, infelizmente, impactado. Então, é só mesmo que assim, a gente vê continuidades na política econômica e só acha que o caminho vai ser um pouco mais difícil exatamente por conta desse contágio externo. Não teve nenhuma mudança interna.
Passando agora aí para as notícias de fato de política e de economia, ontem o governo promoveu a mudança no COAF e agora ele se chama Unidade de Inteligência Financeira e vai ficar embaixo do Banco Central. Então lembrar que ali no início do ano, quando o Bolsonaro tentou promover uma reforma administrativa, uma dos pontos era o seguinte, né? O COAF ele ia para o guarda-chuva do Ministério da Justiça, embaixo do Moro, e ia sair da Fazenda, né, o antigo nome para o Ministério da Economia. E aí o Congresso não aprovou essa alteração, então o COAF continuou embaixo da Economia, e o governo não gostou dessa configuração, e aí agora, por fim, mudou-se o nome, foi para baixo do Banco Central, e segundo o governo, essa alteração tem tudo a ver com a autonomia do Banco Central, que é um projeto aí que a gente espere que passe no Congresso. Depois de passar as notícias, as medidas mais prioritárias, né, tributária, enfim, mas está ali na lista como um dos pleitos do mercado e a gente acredita que tem bastante chance de passar sim. E por fim, o governo também encaminhou um projeto de lei para privatizar a Eletrobras. O positivo é que essa privatização ela foi ali capitaneada em reunião com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, o Guedes, né, que é o ministro da Economia, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Então, assim, não foi só um plano do governo, já ter ali o apoio do Maia é bastante importante, porque a gente tem visto ele como uma figura de bastante relevância aí, né, em termos políticos esse ano. O governo pretende concluir até 2020, não tem estimativa sobre o percentual nem o total arrecadado com essa privatização. O positivo é que vai na linha daquele plano do governo de desburocratização, desestatização, né? Tirar essas empresas que não tem nada a ver ali com o objetivo prioritário do governo, né? Que é prover segurança, educação, saúde. Então a gente não entende nada, né? A gente governo não entende nada de energia elétrica. Com certeza existem gestores privados mais capacitados a operar bem a empresa. E aí essa privatização foi assinada, esse projeto de lei, a ideia de projeto de lei foi assinado ontem, vai ser encaminhado e a gente espera que vai ser bastante positivo para a economia. No mercado externo, hoje de manhã, o novo ministro das Finanças da Argentina tomou posse. Ele falou com bastante ênfase que o principal objetivo do mandato dele, que pode ser curto, né, se o cenário do mercado se confirmar, que é uma vitória do Fernandes, e ele falou que o principal objetivo do seu mandato é estabilizar o câmbio nesse período eleitoral. De fato, a gente viu um câmbio na Argentina, o peso argentino bastante volátil desde as primárias, né, como não poderia deixar de ser, volátil, perdendo valor, né, teve intervenção pesada do Banco Central argentino nesse sentido, e aí ele destacou que esse vai ser o seu principal objetivo. Ele também informou que o FMI vai sim fazer uma visita ao país nos próximos dias. Essa visita é uma visita de revisão de metas, né? O ministro da Fazenda anterior assinou um plano com o FMI, um contrato de ajuda, né, de resgate, para a Argentina receber recursos do fundo. E faz parte essa revisão de metas exatamente porque o FMI empresta dinheiro em troca do país se comprometer com algumas metas fiscais, econômicas e, segundo o ministro, essa visita já estava programada, independente do resultado das primárias. Nos Estados Unidos, mais notícias em torno de algum plano de evitar desaceleração maior da economia. O atual diz que haveria um estudo para cortar impostos sobre os salários dos americanos. Atualmente eles pagam 6,2% sobre os seus ganhos e essa contribuição ajuda basicamente o Medicare e a Previdência Social. Só lembrando que o governo Obama lá atrás já fez um plano parecido e na ocasião a alíquota foi reduzida para 4,2%, ou seja, um corte de 2 pontos percentuais e vigorou até 2013. Ontem a gente já tinha comentado que alguns governantes de alto escalão, ali bem próximos ao Trump, foram à televisão no fim de semana para dar notícias exatamente para afastar a crise, né? Afastar algum temor de desaceleração. Então, nesse sentido, fica ainda mais importante a participação do Powell no simpósio de Jackson Hole, que começa na quinta-feira, ele vai falar na sexta-feira, e aí, de fato, talvez se ele der uma indicação de um corte de juros
acima dos 25 pontos que é esperado para a próxima reunião, ou seja, 50 pontos, pode deflagrar aí, de fato, um anúncio aí de preocupação com desaceleração americana. A China também, na linha de estímulos ao mercado, ela reduziu sua taxa de empréstimo de referência de 4,25 para 4,31 para 4,25. O movimento já era esperado, embora pareça pouquinho na margem, já está cerca de 10 bips abaixo da taxa que vigorava um ano atrás. Além disso, o Banco Central chinês disse que tem espaço para cortar mais juros e também para promover cortes sobre os compulsórios. Então, assim, é a China, como sempre, que ela é requisitada, mostrando que o arsenal dela para conter crise é bastante grande, né? Então não é só desvalorização de moeda, eu corto juro, eu faço plano de estímulo para ativar a economia do país, assim, o arsenal dela até para lidar com uma trade war tem parecido aí nos últimos dias mais pesado até do que o americano em relação às tarifações, né? Então, como eu falei no iniciozinho do vídeo, assim, apesar de todos esses estímulos internacionais, o mercado até abriu de lado, mas o mau humor prevaleceu, então assim, a bolsa caiu bem forte, o real desvalorizou junto e até a curva de juros, que é o ativo, entre os ativos domésticos brasileiros, é o mais resiliente, ele também devolveu bastante, está mostrando abertura em praticamente todos os vértices, uma abertura inclusive de inclinação de curva, né? Ou seja, os vértices mais longos perdendo mais valor, adicionando mais taxa, né? Abrindo mais do que os vértices curtos. Tá difícil fazer um prognóstico, né? Porque a aversão a risco é um movimento que é difícil de estimar e de delimitar um tempo de vida, né? Para esse mau humor, mas a gente continua acreditando na economia brasileira, né? Nos fundamentos, na casa que está sendo arrumada. E vamos esperar aí que até inclusive hoje, terça-feira, com a volta de Brasília normalmente, e a gente tem visto Brasília muito pró-mercado no sentido de tramitação de reforma. Quem sabe as notícias domésticas elas se prevaleçam ou então apaguem um pouquinho desse mau humor que a gente está vendo no mercado externo. Por hoje é isso, eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.